bem-vindos ao Estúdio AgriPlay, uma iniciativa da Suíno Brasil em parceria com o Núcleo Vet, no espaço da Pig Fair, no 17º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. Estou aqui na companhia de duas pessoas muito especiais. O Leandro Hackenhar, líder técnico global, marketing estratégico de tecnologia da Cargill Animal Nutrition. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. E também aqui com o Nilson Sabino da Silva, da diretoria executiva do Núcleo Vet. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado, Priscila. A vida após o banimento do óxido de zinco, o que podemos aprender com a experiência europeia? Esse foi o tema da sua palestra. Exato. Leandro, você acompanha de perto as mudanças regulatórias e as suas implicações no manejo nutricional e sanitário dos suínos em diferentes continentes. Vivenciou o cenário europeu após o banimento do óxido de zinco e trouxe ao público do 17º Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura uma visão estratégica que conecta ciência, economia e prática de campo, revelando lições que vão muito além dos protocolos oficiais. Nessa conversa vamos explorar os acertos, os erros e as oportunidades que essa transição deixou como legado e como o Brasil pode se preparar para seguir um caminho próprio. A minha primeira pergunta é a seguinte: muitos estudos e artigos trazem as estratégias técnicas adotadas na Europa após o banimento. Mas quais pontos críticos você considera que o setor aprendeu apenas com o tempo e a prática e que não estavam nos manuais ou diretrizes iniciais? Bom, como sempre, né, acho que todo produtor ele busca a saída fácil, a saída mágica, né? Então se acreditava muito que eventualmente um aditivo ou um conjunto de aditivos poderiam substituir o óxido de zinco. E ao longo do tempo ficou muito claro que não. Sim, aditivos ajudam, mas o que realmente é importante é você evitar que o animal fique doente, né? Reduzir a pressão em cima do animal, para que ele tenha melhores condições de crescer de forma saudável. E isso está muito relacionado a manejo, sanidade, biossegurança, que está ligado com isso também, e a nutrição apropriada. Então é um conjunto de fatores que realmente mostrou a solução. Só isso demorou um pouco o produtor aprender, ajustar, algumas coisas realmente mudaram. Então, por exemplo, a questão de idade ao desmame, né? Você vai desmamando o leitão um pouco mais tarde, de forma com que ele esteja melhor preparado, né, fisiologicamente, e ele sofra menos com tudo. Então é um conjunto de fatores, e o grande erro talvez foi pensar numa primeira etapa que era fácil, pensar que haveria alguma solução simples, que eu troco a ração e o problema está resolvido. E em outros países o que a gente também percebe, um grande erro está relacionado a eu sei que vai mudar e eu espero a data da mudança para que eu comece a tomar atitudes. E quando a gente fala em manejo, em sanidade, não são coisas que se implementem do dia para a noite. Isso requer um trabalho contínuo. Então, uma das coisas muito importantes é, se caso venha, esperamos que não, né, um banimento também no Brasil, que o prazo que vai ser dado, e com certeza vai ser dado, seja aproveitado para preparação e não se deixe tudo para o último dia. Você comentou um pouco sobre a questão dos aditivos, né? Não sei, pode ser que a gente volte para isso, mas vou arriscar. Houve medidas que no papel pareciam promissoras, mas que se mostraram ineficazes ou até prejudiciais. E como isso foi gerido e quais lições ficaram para evitar erros semelhantes no Brasil? Eu diria que nada assim chegou a ser prejudicial, tá? O grande problema é que quando você vai você acredita muito em aditivos, vacinas, medicamentos e outras coisas mais, isso é prejudicial para o bolso, porque isso tudo é caro, né? Então são todas ferramentas necessárias, aditivos, vacinas são necessárias, mas na medida certa, né? Na medida certa. Então, quando você está desesperado porque você está tendo problemas de diarreia, problemas outros mais, aí você busca essas soluções que é só pagar e tem. E aí é o erro.
Além do controle de diarreia pós-desmame, que mudanças reais foram observadas na microbiota dos leitões e na pressão de seleção para resistência bacteriana após o banimento? Bom, acho que é importante a gente relembrar que no caso da Europa, o banimento do óxido de zinco não está sozinho. Ele vem junto com uma questão da restrição no uso de antibióticos, que já vem de mais tempo, né? Então você tem na Europa um controle muito rígido da quantidade de doses que você usa. Existem metas, né? Se você ultrapassa a meta, tua granja passa a ter restrições. Então você tem a redução do zinco de um lado e do outro lado uma restrição no uso dos antibióticos. Isso tudo em conjunto é muita pressão. Então esse é o cuidado que tem que ser tomado, né? É o conjunto dos fatores. Mas eu acho que eu esqueci a tua pergunta. eu perguntei se além do controle da diarreia pós-desmame, que mudanças reais foram observadas na microbiota dos leitões e na pressão de seleção para resistência bacteriana após o banimento. Tá, perfeito. Bom, aí agora eu junto as coisas, né? Então você tem uma redução de antibióticos de um lado, você tem o óxido de zinco e o que hoje já se observa na Europa, com esse conjunto, mas principalmente pela redução de antibióticos, hoje a resistência bacteriana realmente diminuiu. Então hoje quando se usa um antibiótico, ele é mais eficaz. E outra coisa que se aprendeu e que estamos ainda aprendendo, mas já se tem bastante evidências, é que a importância da microbiota. Então eu falo hoje que a gente tem 2 organismos para alimentar. Um é o leitão, o outro é a microbiota. Eles são interligados, mas com necessidades diferentes. E se eu quero ter um desempenho bom, os 2 têm que estar bem nutridos, os 2 têm que estar saudáveis. Então, com todo esse conjunto, se passou a olhar a microbiota de uma forma diferente. A gente também não pode esquecer que a tecnologia cresceu muito. A gente descobriu famílias de bactérias que a gente nem imaginava que existiriam. Então a gente tem ferramentas e a gente está realmente trabalhando a microbiota. Vamos chamar assim, a palavra não seria manipular, mas de alguma forma ou outra de você trabalhar a microbiota para que você tenha uma microbiota mais saudável e vai ajudar o animal. Então sim, houve mudanças. Há algumas das ferramentas chaves para você não ter problemas com a retirada do óxido de zinco, elas passam por manter uma microbiota mais saudável. Bem, aí falando em manter a microbiota mais saudável, qual foi o papel da interação entre nutrição, manejo, genética e biosseguridade no sucesso ou fracasso, eu acho que foi sucesso, de algumas granjas europeias nesse novo cenário? Bom, eu diria o sucesso. A Europa continua sendo o segundo maior produtor de suínos, né? Se a gente colocar a Europa como um todo, né? A China primeiro, a Europa em segundo, Estados Unidos o terceiro. É uma região que tem uma pressão muito forte até do consumidor para reduzir produção, mas é uma produção forte, eu diria eficiente. E o que eu diria é o seguinte: hoje na Europa, todos esses itens que você comentou estão sendo olhados com muito mais carinho, estão sendo realmente aplicados. Eu não posso descuidar. Se eu não tenho o óxido de zinco, se eu tenho restrição no uso dos antibióticos, manejo, sanidade passam a ser muito mais importantes. Então eu diria que isso hoje na Europa é bem feito. E aliado a isso, uma outra questão muito europeia, é a questão de bem-estar animal. E o que a gente também percebe é o seguinte: o bem-estar animal lógico, aquilo que realmente não é para o ser humano, mas é para o animal de verdade, ele também ajuda no desempenho animal. O reflexo é enorme, né? Na prática, quais mudanças representaram o maior impacto financeiro, positivo ou negativo, e como os produtores conseguiram diluir ou absorver esses custos no médio prazo? Bom, você tem uma mudança, né? Numa primeira etapa, se relata um aumento bem representativo dos custos de produção, porque você teve um aumento no uso de aditivos, no uso de vacinas, de diversas outras ferramentas, e com uma redução de desempenho.
Então, o impacto foi muito grande. Mas à medida que o tempo foi passando e foi se aprendendo, então, como eu digo, o uso de aditivos diminuiu, o uso de vacinas diminuiu, se racionalizou e, ao mesmo tempo, o desempenho começou a melhorar. Então, hoje você tem um impacto menor. Agora, quando a gente olha todo o conjunto da produção europeia, que é desde preço de matéria-prima, custo de mão de obra, custo das instalações, né, a questão também de bem-estar animal, sem dúvida, a produção europeia ela é mais cara, né? Mas por isso que você pega também um mercado europeu cada vez mais voltado para uma produção local, para consumo interno, ou também da exportação de produtos especializados, né? A gente pega o maravilhoso presunto de Parma, um Ramon ibérico, e isso não é preço, isso tem outro tipo de valor. Após o banimento, quais tecnologias ou soluções ganharam espaço de forma mais acelerada do que se previa? E há algo disruptivo surgindo que possa chegar antes no Brasil por conta dessa experiência europeia? Bom, o grande foco foi relacionado à microbiota, como você comentou anteriormente, Priscila. E um dos grandes componentes que a gente tem é o que a gente chama de proteína fermentável. É aquela proteína que não foi digerida, que ela chega no intestino grosso e é usada pela bactéria como fonte de energia. E isso a gente sabe que é extremamente negativo ao desempenho, à saúde animal. Então, essa é uma área que se evoluiu muito em conhecer as diferentes proteínas, identificar diferentes ingredientes que ajudam a reduzir essa proteína fermentável, manipular isso de tal forma a ter o resultado que eu quero. Em alguns casos, até mesmo com um certo prejuízo à performance. Mas se eu não tenho um animal saudável, não adianta eu encher ele de nutriente, porque esse nutriente vai para a bactéria ruim. Então, esse balanço, esse trabalho. Então, eu diria que uma das áreas que teve grande desenvolvimento foi o conhecimento da proteína fermentável e o outro foi a questão do uso das fibras. O que você vê como risco de importarmos o modelo europeu de forma literal, sem considerar as particularidades climáticas, estruturais e econômicas do Brasil? Priscila, eu tenho o grande prazer de trabalhar globalmente, né? Então eu estou ajudando os negócios na China, estou ajudando no México, no Brasil e vice-versa. O suíno é o mesmo, a genética é a mesma, mas a forma de lidar é totalmente diferente. Então eu vejo um risco muito grande nessa importação simples de um conceito ou de uma legislação. É muito importante a gente entender a realidade brasileira, entender como que a gente, sim, temos que trabalhar, se existe risco de tornar os nossos solos tóxicos, né? Isso não pode acontecer, porque a grande riqueza do Brasil é o nosso agronegócio. A gente tem que preservar isso para o futuro. Mas a gente tem que entender a nossa realidade. O clima é diferente, os solos são diferentes, a produção suinocultura é diferente. Então eu diria assim, sim, vamos aprender, vamos entender, vamos ver tendências, mas vamos saber o que nós estamos fazendo à hora de implantar qualquer coisa aqui no Brasil. Se a Europa pudesse voltar atrás e recomeçar esse processo com o conhecimento que ela tem hoje, o que provavelmente teria feito diferente? É uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, a Europa em si, eu acho que foi feito de forma adequada, foi dado tempo, foi feito pesquisa, foi feito investimento. Eu acho que quem provavelmente mudaria era o produtor, que vem lá do início da nossa conversa. Não deixar para a última hora. Você adequar uma granja para você utilizar menos antibiótico, e você não utilizar o óxido de zinco como em nível terapêutico, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Então eu diria que o produtor, de forma geral, o que ele faria diferente, ele começaria a tomar atitudes antes. E ele vai adequando a granja aos poucos, sem a pressão de amanhã não ter essa ferramenta para ajudá-lo. E com isso, ele com certeza teria menos custos, menos prejuízos, e seria numa situação muito melhor. Mas o que a gente não pode esquecer, né, que hoje a tecnologia, o conhecimento é muito maior. Então qualquer país que vai implantar essa tecnologia, essa
diria, essa restrição, já tem mais conhecimento. Eu, há 15 dias atrás, estava no Canadá. O Canadá, em 2027, vai banir também o óxido de zinco. Vai ter um prazo também, né? Então, a gente já sabe qual é o caminho. Agora, o ponto é, será que o produtor vai deixar para a última hora? Olhando para as tendências regulatórias e de mercado, qual seria o próximo óxido de zinco, ou seja, um insumo ou prática que hoje parece essencial, mas que você acredita que será banido ou fortemente limitado no futuro? Eu acredito muito na questão dos antibióticos, né? Eu acho que uma maior restrição no uso dos antibióticos, de alguma forma, faz sentido, né? E é uma pressão que virá. Nilson, você que estava aí na expectativa do Leandro conversar com o público do Simval, aliás, um público recorde aqui esse ano, né, Nilson? O que você achou da experiência? O que eu deixei de perguntar? Na verdade, a gente tendo acompanhado a palestra, algumas deixas dadas pelo Leandro talvez caibam aqui. Uma delas o Leandro se referiu ao zinco como um confortável cobertor. Então eu pergunto especificamente, além da contraindicação por motivos de contaminação ambiental, alguma outra coisa é causada ou alguma contraindicação ao zinco, sem ser contaminação ambiental? Uma boa questão. Bom, primeiro que existem suspeitas, isso não está comprovado, mas está no relatório da Comunidade Europeia, que o zinco, de uma forma muito complexa, que eu não vou nem tentar explicar aqui, ela pode aumentar a resistência bacteriana a antibióticos. Então, existe uma suspeita, existem algumas teorias em cima disso, mas como a própria Comissão Europeia deixa claro, isso não está comprovado. De um outro lado, eu sempre digo que o zinco é uma faca de dois gumes. O zinco, ele reduz consumo. Mas o produtor diz, mas Leandro, quando eu ponho óxido de zinco, o leitão come mais. Você está certo, ele come mais porque ele tem problema entérico. Aí eu reduzo o problema entérico com o zinco, e aí ele vai comer mais, ele vai desenvolver mais. Mas se eu não tenho problema entérico, o zinco reduz consumo. Então eu aumento o potencial de desenvolvimento animal sem zinco. Mas para eu trabalhar sem o zinco, eu tenho que ter toda a outra questão de manejo, tudo que a gente conversou anteriormente. Então o zinco é um mal necessário, eu diria, né? Mas se a gente tiver o conjunto muito bem montado, ele pode ser realmente deixado de lado, mas não é fácil. Também, Leandro, nós vivemos um momento de ótimos resultados na suinocultura, devido ao preço que está no mercado e também devido ao custo de produção, que está baixo. Dentre as práticas que se recomenda para que se possa reduzir ou, inclusive, eliminar o uso de óxido de zinco, aquilo que se fala em biossegurança, limpeza, higiene e tal. Além disso, você fez um comentário que baixar a proteína ou retardar o desmame, que são práticas que a gente sabe que impactam negativamente no resultado. Como que nós vamos atender hoje a exigência do produtor brasileiro, que é grande? A exigência do produtor brasileiro com desempenho é muito grande. Então, como conciliar isso? Até onde ele pode aceitar uma redução na margem para, vamos dizer assim, retardar o desmame e que tipo de proteína ele poderia utilizar, já que se sabe que o processamento da soja que nós temos aqui no Brasil hoje não é o ideal para que se haja um bom aproveitamento dela. Isso, uma questão bem interessante essa, né? A primeira coisa que eu digo é o seguinte, a gente tem que seguir a legislação e usar todas as ferramentas que são legalmente aceitas e são corretas. Então eu diria o seguinte, se o zinco é permitido, e é o caso, nós não temos riscos nas condições brasileiras, pelo menos mapeadas, ela deve ser utilizada. Tá? Deve ser utilizado. As outras ações, desmame mais tardio, você preparar mais o leitão, a gente tem que entender a realidade de cada granja. Porque você bem sabe, você está no dia a dia no campo.
meta em granja usando alto zinco com problemas entéricos. Certo? Realmente. O mesmo zinco, alto zinco e antibiótico não segura. Se o meu desafio é muito alto, não segura. Então, essas outras medidas, elas entram no meu pacote, né? Desmamar mais tarde, é óbvio que o leitão vai estar mais preparado. A chance dele ter um problema entérico é menor. Eu trabalhar uma dieta com nível proteico abaixo do ótimo para desempenho também vai reduzir diarreia. Então, esse balanço, encontrar esse equilíbrio, né, não existe uma receita. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que tomar ações sempre com base no problema. Eu entendo o problema e aí eu tomo as ações, né? Então, esse jogo que eu tenho. A outra questão da sua pergunta é o farelo de soja. O farelo de soja, gente, é uma dádiva da natureza. É um produto relativamente barato, com valor nutricional gigantesco. Mas para o animal jovem, o leitão jovem, ele tem algumas dificuldades. Então, se a questão sanitária, manejo está perfeita, eu posso trabalhar com 30% de farelo de soja. Mas isso é difícil numa questão de campo. Então eu tenho que buscar alternativas ao farelo de soja. Hoje em dia, o que mais está se usando no mundo afora são diferentes tipos de sojas processadas, né? Você pega a proteína de soja e você reprocessa ela. Existem várias técnicas. Você pode tratar ela enzimaticamente, você pode fermentar, você pode usar um processo que envolve temperatura, pressão e você modifica. Esses produtos hoje, ou até a retirada, né, usar um concentrado proteico que eu retiro alguns fatores antinutricionais, esses têm sido os principais ingredientes que de forma econômica estão sendo utilizadas nesse objetivo. É um debate longo, né, Nilson? É longo esse debate. Eu agradeço muito, Leandro, por você vir aqui nos trazer o seu conhecimento, a sua experiência. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Nilson, muito obrigada por estar conosco também. Estamos à disposição. E a introdução desta palestra do óxido de zinco aqui no nosso ambiente Brasil, onde ainda é permitido, é um alerta para que todo mundo pense o que fazer para trabalhar para dentro, evitando uma medida mais drástica e uma pré-preparação ao produtor para que esteja de antenas ligadas para o que pode vir aí. O Nucleovet sempre à frente, né, trazendo os debates que... Gostaria de agradecer ao Nucleovet, né, e agradecer a todo o público, mais de 2.000 pessoas aqui no evento, né, pelo convite, pela oportunidade de poder trocar um pouco de experiências, passar um pouquinho do nosso dia a dia, e espero que auxilie a suinocultura brasileira a ser ainda mais eficiente do que ela já é. Um público altamente qualificado que a gente tem aqui. E eu peço a você que está nos acompanhando, se inscreve no canal para continuar acompanhando as melhores entrevistas do setor.